Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma das maiores transformações do Estado no século XXI. É a jornada da administração pública, saindo de uma máquina muitas vezes burocrática para um futuro que é digital e até preditivo. Essa nossa análise é toda baseada no artigo A Era do Governo Inteligente. Olha, parece coisa de ficção científica, não é mesmo? Mas essa é a promessa central do que estão chamando de governo inteligente. Uma administração pública que não só reage aos problemas, mas que consegue antecipar, otimizar e personalizar serviços para cada pessoa. Parece interessante? Vamos ver como isso funcionaria. Ok, para a gente entender essa revolução toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o ponto de partida. Essa estrutura super complexa e, sejamos honestos, muitas vezes bem lenta da administração pública como a gente conhece. A gestão pública não foi sempre a mesma, ela evoluiu bastante. A gente começou lá atrás com o modelo patrimonialista, sabe? Onde o que era público e o que era privado meio que se misturava. Depois veio o modelo burocrático, com foco muito rígido em regras para proteger o bem público, mas que acabou ficando lento demais. Por fim, chegamos no modelo gerencial, que já começou a olhar mais para a eficiência e para o cidadão, e foi aí que a porta se abriu para a tecnologia entrar. E mesmo hoje, com os sistemas de gestão super modernos, os tais ERPs e CRMs, que são meio que a espinha dorsal de tudo, a realidade na ponta ainda é de uma máquina pesada. Sabe como é? Processos que se arrastam, pilhas de papel e, talvez o mais grave, sistemas que simplesmente não conversam entre si. Isso cria um monte de ilhas de informação e, claro, custos operacionais altíssimos. É justamente para superar esse cenário que se propõe essa jornada para o futuro. Uma transição que não é de qualquer jeito, não. Ela é bem estruturada, dividida em fases, para chegar num governo que seja de fato integrado e inteligente. E essa jornada, claro, não acontece da noite para o dia. É um processo que passa por 5 estágios bem definidos. Começa com a simples digitalização de serviços e vai até o uso de inteligência artificial para prever demandas. E esse diagrama aqui, ele ilustra essa evolução de um jeito perfeito. A gente começa na base, com o governo eletrônico, que é basicamente passar os serviços para online. Depois, a gente sobe para o governo aberto, que é sobre transparência e colaboração. O terceiro degrau é o governo centrado em dados, que começa a usar essas informações para tomar decisões melhores. Daí para frente, o pulo é grande, o governo totalmente transformado, que repensa processos e a cultura. E lá no topo, o grande objetivo, o governo inteligente, que usa IA para antecipar as necessidades das pessoas. O foco, como dá para ver, muda completamente, vai todo para o cidadão. Agora a pergunta é, o que faz tudo isso se possível na prática? O artigo aponta que até 2026 algumas tecnologias vão deixar de ser só um experimento para virar base de tudo na administração pública. Vamos dar uma olhada nelas. Primeiro, a inteligência artificial vai se tornar algo estrutural. Pensa assim, não é mais um projeto isolado aqui ou ali, mas uma camada de inteligência que está em tudo. Ela vai ajudar a criar políticas públicas com base em análises de dados e vai permitir o que chamam de hiperautomação, que é automatizar processos que antes a gente nem sonhava ser possível. Em seguida, o blockchain. O mais interessante aqui é como essa tecnologia pode resolver problemas antigos, crônicos mesmo. Ao criar esse registro digital que é seguro e principalmente imutável, o blockchain traz um nível de transparência e confiança que a gente nunca teve. Para licitações, para contratos públicos, é uma forma de atacar a corrupção lá na raiz. E tudo isso junto converge no conceito de cidades inteligentes, as Smart Cities. Esse ecossistema que a gente vê mostra como tecnologias tipo 5G e internet das coisas coletam dados o tempo todo. Aí, a inteligência artificial entra para analisar esses dados e gerenciar o trânsito, a iluminação, a segurança, tudo de forma preditiva e muito mais eficiente. A tecnologia vira literalmente a infraestrutura da cidade. Mas, claro, um poder tecnológico tão grande traz junto uma responsabilidade enorme. Não adianta só ter as ferramentas, certo? É preciso garantir que elas sejam usadas de um jeito justo, transparente. E é exatamente aqui que a governança entra. O ponto central aqui é o perigo do efeito caixa preta. Imagina, quando um algoritmo toma uma decisão importante, tipo conceder um benefício social, mas a gente não consegue entender por que ele decidiu daquele jeito, aí corremos um risco seríssimo de automatizar e até ampliar preconceitos históricos sem nem perceber. Para evitar que isso aconteça, o artigo propõe um modelo de governança que eles chamam de ciclo GIS.
Como a gente pode ver nesse diagrama, ele serve como uma espécie de bússola ética. Ele junta princípios como justiça e dignidade com ações bem práticas, de monitoramento e responsabilização, para garantir que o desenvolvimento de IA no setor público seja sempre guiado por uma base sólida de governança, inovação e sustentabilidade. E esse ciclo todo se apoia em 4 pilares que são essenciais. Primeiro, justiça, para evitar que os algoritmos discriminem. Segundo, dignidade, para garantir que uma pessoa, um ser humano, sempre possa revisar as decisões mais importantes. Terceiro, transparência, ou seja, a gente tem que ser capaz de explicar como o algoritmo chegou naquela resposta. E por último, responsabilização. Se o sistema errar, tem que estar muito claro quem responde por essa falha. Só que, para essa visão toda virar realidade, o caminho não é simples, não. Existem 2 grandes obstáculos, desafios estruturais mesmo, que precisam ser superados. De um lado, a soberania digital. Pensa bem, com tudo conectado, cibersegurança deixa de ser só um problema técnico do pessoal de TI. Não, vira uma questão de confiança no próprio Estado, na proteção dos dados de todo mundo. E do outro lado, o capital humano. Porque, vamos ser sinceros, não adianta nada ter a melhor tecnologia do mundo se os servidores públicos não estiverem preparados para usá-la de um jeito crítico, ético. A capacitação contínua aqui é a chave de tudo. No final das contas, a conclusão do artigo resume tudo de uma forma brilhante. O que a gente está discutindo aqui vai muito, mas muito além de comprar computador novo ou um software da moda. É uma mudança fundamental na própria relação entre o Estado e as pessoas. É uma redefinição de poder e, acima de tudo, de responsabilidade. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente refletir. Com todas essas ferramentas incríveis e esses desafios gigantescos, será que a nossa sociedade como um todo está realmente pronta para assumir essa nova e imensa responsabilidade?